Boa noite a todos. Vamos então partir para o 7º encontro da Oficina da Voz. Bom, como da outra vez, eu vou fazer algumas observações a respeito de uma questão que eu venho trabalhando, procurando trabalhar paralelamente à elaboração da voz, porque foi a partir do trabalho sobre a voz que eu estabeleci esse conceito de vociferação. Estabelecer esse conceito significa que ele foi reconhecido como conceito por um outro. No caso, pelo Conrado Ramos. E, exatamente para colocar esse conceito à prova, se ele se sustenta dentro das referências que eu venho procurando manter, que eu também procurei articular alguns desenvolvimentos sobre ele nesse sábado, no encontro que tivemos aqui com o Mário Sagayama, a partir da obra do Beckett, onde me parece que essa questão se instala de uma forma e se visualiza de uma maneira muito significativa. Principalmente se nós considerarmos que as vociferações não se confundem com gritos, berros, agressões verbais. Da maneira como eu procuro trabalhar esse conceito, ele se qualifica pela retirada da particularidade que a voz confere a um sujeito. Isso é a vociferação. E existem determinados discursos que são responsáveis pela saída de cena de um sujeito do seu discurso. Daí, esses discursos eu tê-los nomeado como discursos vociferantes, que na tradição que acompanha esses discursos, eles mantêm vizinhança com aquilo que é próprio aos discursos totalitários, mas não somente. Digamos que é de dentro do totalitarismo que surgiram os estudos mais emblemáticos a respeito do que hoje eu chamo de vociferação, tendo em vista que no clássico da Hannah Arendt, tanto quanto no clássico, no caso dela, Origens do Totalitarismo, tanto quanto no clássico do Viktor Klemperer sobre a linguagem do Terceiro Reich, o que nós vemos ali é a posta em ato de um determinado movimento, que a Hannah Arendt chama exatamente assim, movimento totalitarista, que surge de dentro das democracias e não como uma invasão, como algo estranho a elas. Da mesma forma, isso se liga de maneira muito estreita com o livro do Klemperer, porque lá ele procura demonstrar que o nazismo se introduz a partir dessas condições de esvaziamento da polissemia do discurso corrente. Então, vão sendo impostas palavras que vão perdendo cada vez mais o sentido, porque procuram atender os objetivos de um regime que tem como objetivo maior esgotar o pensamento e comandar as ações. Isso já havia sido anunciado por mestres da ficção científica como George Orwell e Aldous Huxley. Como o tema envolve uma certa complexidade, eu não vou me avançar hoje a título do que eu avancei aqui no encontro com o Mário, porque vocês poderão acompanhar isso pelo YouTube. Vou procurar dar um outro tipo de encaminhamento, sem antes deixar de lembrar que aquilo que eu chamo de vociferação, isso se encarna, isso participa dos atos humanos.
qual é a notícia mais próxima que nós temos disso, para além do que está à nossa volta? Essa semana, a senadora Luciana Segre, da Itália, é uma senadora vitalícia, devido aos méritos dela de combate à discriminação, tanto quanto ao avanço do nazismo. Ela esteve em campos de concentração e foi distinguida pelo parlamento italiano com uma carreira vitalícia. O parlamento italiano, o presidente estabeleceu uma vigília permanente dela por oficiais, porque ela recebeu mais de 400 ameaças de morte devido a defender a lembrança da Noite dos Cristais, que aconteceu agora dos dias 9 para 10 de novembro. E o mais surpreendente, além disso, que essas ameaças vieram todas pela internet, evocando significantes que foram usados na época do nazismo. O mais surpreendente é que quase a metade do parlamento italiano se absteve dessa votação. Vocês sabem que hoje em dia a situação na Itália é bastante grave em relação à problemática da imigração e do estrangeiro, né? Bem, isso ilustra bem o que eu vou procurar mostrar. Ela está na responsabilidade de uma escolta militar para qualquer lugar que ela se deslocar na Itália. Isso tem estreita relação com o acontecimento que, ao mesmo tempo, agora os tratamentos possíveis das vociferações, isso agora se encontra diretamente relacionado a um acontecimento no dia 10 de novembro, o final de semana, em que o time do Corinthians passou a usar uma estrela na sua camisa, exatamente para lembrar a Noite dos Cristais dos judeus, numa campanha para não esquecer. Isso é um tratamento possível da vociferação, público, comprometido. Tanto quanto houve a apresentação também nesse final de semana de algo que eu já tinha anunciado num texto que se encontra na biblioteca do Vox, sobre o sentido da dança, do teatro e da música, numa homenagem que foi realizada para o Alain. Esse final de semana eu citava um livro que se chama Sinfonia de Auschwitz, em que foram recolhidos todas as sinfonias escritas em Auschwitz por aqueles que foram levados à câmara de gás e que se mantiveram vivos e trocavam a sua alimentação por pedaços de papel para escrever música. Esse final de semana, essas músicas foram tocadas aqui em São Paulo, num concerto. Bem, essa situação ela leva, parece que de uma maneira que tem uma certa aceitação dessa teorização que eu estou procurando levar adiante a partir da voz. Tanto é assim que é o 45º encontro anual do Centro de Estudos Freudianos do Recife, utiliza como um dos significantes que os reúne esse ano exatamente o tema das vociferações, como reconhecimento à importância dessas elaborações.
Não é sem história, porque já há muitos anos eu sou amigo do Ivan Correia, que é o diretor e fundador de lá, que agora está afastado por motivo de saúde. E recentemente estive dando seminários para eles e falando dessas questões que eles resolveram então assumir e levar adiante. Sempre acho importante isso porque para que vocês possam acompanhar que aquilo que é abordado aqui no Instituto Vox e que é recolhido em outros lugares nos importa significativamente, não somente pelo fato de que é claro que isso me dá uma alegria particular ter esses desenvolvimentos sendo levados adiante, mas pela seriedade das pessoas que estão envolvidas nessa transmissão, me dá mais condições de apostar na direção que eu estou conduzindo. Por isso mesmo, hoje, tal como foi anunciado, eu gostaria de retomar o que foi objeto da última oficina da Voz, onde eu procurei mostrar que num caso clínico do Ferenczi, de que maneira existe uma relação entre identificação e voz, uma vez que nesses dois casos havia uma situação diagnosticada por ele como homoerotismo, ele prefere nomear dessa forma. Só que a genialidade dele é de poder ter notado que esses dois sujeitos que ele analisou, eles tinham modulações sonoras diferentes. Que modulações sonoras essas, onde ele qualificou como falsete estereotipado, e que mantinham estreita relação com a identificação que cada um deles estabelecia com a mãe, mas não inteiramente tomado por essa identificação. Daí a importância dessa questão dele ter percebido, na perspectiva que é dele, uma contribuição para que aqui vai sendo levado adiante, que é isso que eu procurei destacar como identificação e voz, que está colocado a título imaginário, onde se pode notar duas modulações, que ele chama de dois timbres diferentes. E essa modulação diferente da voz tem a ver com o consentimento que cada um deles fazia para agradar a mãe, tanto quanto os seus colegas de experiência sexual. Mas, a partir daí, o Ferenczi explora de forma muito significativa o que ele, nessa época, considerava como homossexualidade. Bem, e já nessa ocasião do encontro passado, eu lembrava da dificuldade que é de poder, inclusive, retomar um texto desse face ao banimento desse significante de homossexualidade, e lembrei também nessa ocasião que, independentemente de não ter mais a mesma serventia que já teve esse significante no passado, e a necessidade de não patologizar a homossexualidade, eu lembrei e recordo aqui que o fato de não patologizar e não estigmatizar não significa que esses sujeitos que assumem essa posição sexual não tenham problemas, tanto quanto outros que assumem outras posições sexuais. Isso para lembrar um pouco essa sempre a indústria, seja da propaganda, seja da política dos gêneros, procura sempre vender que ao assumir uma identidade se pode resolver todos os conflitos.
eu queria começar lembrando aquilo e aproveitar para aprofundar um pouco essa condição do que tem sido, que eu tenho nomeado como vociferação, para avançar um ponto que vai me permitir desdobrar elaborações hoje. Bom, eu vou partir de um texto do Freud hoje, que é um texto que a princípio está no avesso das questões sobre a voz, porque ele começa privilegiando o olhar. Esse texto eu peço que vocês o leiam, que ele se chama A Concepção Psicanalítica da Perturbação Psicogênica da Visão. É um texto de 1910. Qual é a importância desse texto? Para aqueles que têm interesse no tema da voz, tanto quanto da ligação entre voz, identificação e inconsciente. Bom, nesse texto, Freud procura mostrar, se valendo das questões próprias à histeria, que o sujeito, na vida consciente, ele não enxerga. Mas no inconsciente ele enxerga. Isso é uma frase desse livro, desse texto. Ele vê no inconsciente. No entanto, se ele vê no inconsciente, isso significa que no estudo sobre o olhar, ele estabelece que há uma divisão para o ser marcado por desejo. Nós não somos apenas captura sensível do mundo que está à nossa volta através do olhar. Nós podemos estar, por exemplo, impedidos de ver, e daí a importância do estudo da cegueira histérica. Então, a primeira consequência que vai fazer uma aproximação com a questão da voz é que há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é a competência que o ouvido humano confere àqueles que têm a sua fisiologia auricular de acordo com aquilo que é esperado dela. Escutar já envolve uma seleção, uma discriminação, uma atenção. Por isso se fala de escuta analítica. Há essa primeira convergência. Ver e olhar e escutar, ver e olhar e escutar e ouvir. Mas como entender essa cegueira na consciência? Freud vai dizer que existe um fenômeno de dissociação. Essa dissociação, a tradição explica como se a histérica fosse um ser marcado por um determinado tipo de patologia que impede a ela de discriminar adequadamente o conjunto de estímulos à sua volta. A partir de determinado momento, essa condição dissociativa se atualiza nela. E ele vai discordar dessa tradição. E vai discordar dessa tradição, mostrando que, para ele, o conceito de dissociação é de outra ordem. Nesse momento da sua obra, está diretamente relacionado a um conflito entre as pulsões do id e as pulsões do ego. Então, as pulsões do id fazem força para que o inconsciente invada o consciente e ali realize determinadas pulsões.
o consciente vai na direção contrária, de fazer barreira a isso. Mas essa força pode ser tão decisiva que vem do inconsciente que a única forma do consciente barrar é impedir por inteiro a presença dessa força inconsciente, cortando qualquer vestígio dela. E é dessa forma que ele vai explicar a cegueira. Ele explica a cegueira para poder situar a censura que é realizada pelo inconsciente junto à pulsão escopofílica, essa pulsão de querer ver. Aí, em se tratando de querer ver os órgãos sexuais. É uma explicação bastante legítima, que se vê clinicamente a razoabilidade dela. Mas não é somente nesse ponto que o estudo do Freud nos interessa, porque até aí me parece que todos podem acompanhar com uma certa facilidade. Ele vai falar de personagens históricos, por exemplo, da literatura que foram marcados por esse castigo de querer ver aquilo que seria proibido. Tiresias. E conta a lenda da Lady Godiva, que para poder reduzir os impostos se compromete de sair montada a cavalo nua e apenas um cidadão da cidade não abaixa a persiana para ver o corpo da Lady e ele é justamente castigado por uma cegueira. Ou seja, ele vai na direção contrária do interdito. Se a gente quisesse fazer uma leitura mais metapsicológica. Mas eu vou ler essa passagem para vocês de forma que vocês possam começar a entender de que maneira a voz começa a comparecer junto com o olhar. Isso que eu vou ler é Freud. Quanto ao olho, estamos acostumados a interpretar os obscuros processos psíquicos implicados na repressão da escopofilia sexual e no desenvolvimento da perturbação psicogênica da visão, como se uma voz punitiva estivesse falando de dentro do indivíduo e dizendo: como você tentou utilizar mal o seu órgão para prazeres sensuais, perversos, é justo que você nunca mais veja nada. E como se, desta maneira, estivesse aprovando o resultado do processo. Então, notem, o primeiro comparecimento da voz que ele faz constar aqui é a voz do superior. Porque o eu se defende de uma maneira que não é sem relação com o superior. Isso Freud sempre deixou marcada, essa íntima relação entre o ego e o superego. Então, comecemos considerando que há uma relação para Freud entre a voz e o olhar que se realiza a partir da ligação do supereu com a proibição do olhar. O supereu pune que o sujeito realize as tendências inconscientes de querer ver aquilo que está interditado a ser visto. Mas por que Freud pega o exemplo da escopofilia? De querer ver os órgãos sexuais. De onde vem na criança
essa tentativa de querer ver os órgãos sexuais. Isso vocês vão encontrar no texto que também precede a esse de Freud, que é o texto sobre o Leonardo da Vinci. Freud diz nesse texto o seguinte, que a atração erótica que o menino sente por sua mãe logo se transforma em um desejo pelo seu órgão sexual. E ele estabelece, então, um intenso desejo visual como atividade erótica instintiva. Então, o que ele está dizendo que é o fundamento do querer ver para a criança? É de querer ver o falo materno. Mas que falo materno é esse? É esse falo que Lacan chama de falo imaginário. É um objeto que supostamente haveria. Esse falo imaginário é exatamente aquele que se encontra na resposta dada pela mãe de Hans ao pequeno Hans quando ele a interroga se ela teria ou não a coisinha de fazer pipi e ela diz que sim. Esse objeto que ela diz que tem é exatamente o objeto que é a suposição da criança que ela, a partir dessa suposição de que todos são iguais, ou seja, que todos têm o falo, que ela vai desenvolver um interesse, uma curiosidade pelos corpos diferenciados, para procurar o que é comum neles, para ver se há semelhança entre eles ou não. E vai procurar ver esse órgão que ele supõe existir na mãe, porque a primeira crença da criança é exatamente essa crença de que a mãe é possuidora do falo, ou seja, de que a mãe não é castrada. E é dessa forma que ele vai poder começar, qualquer criança começa a estabelecer a sua dialética édipo-castração. Se é assim, se aquilo que se procura, se aquilo que captura a visão da criança, essa excitabilidade, como Freud diz, para ver o falo materno e que depois vai ser deslocado para outros, e que o sujeito pode inclusive se fixar nisso, querendo mostrar que tem isso, que é o portador disso, numa espécie de perversão, aonde vai se encontrar o exibicionismo, que é a forma, pelo menos como Lacan diagnostica isso, a perversão, essa perversão é uma perversão exatamente porque ela mantém a crença da existência do falo naquele que se faz passar como tendo ele, a ponto, inclusive, de poder mostrar para os outros. Que é o caso do travesti. Bem, o que nós notamos nessa primeira aproximação entre o olhar e a voz em Freud? É que nenhuma delas pode ser pensada sem a incidência do desejo sexual. Isso é ponto pacífico. E em Freud, esse desejo sexual age de uma forma que é responsável por determinados sintomas que são clássicos na histeria. Assim como, da mesma forma que Freud nomeou esse sintoma de não enxergar, se tornar cego, existe também o sintoma de não escutar. Isso não é um sintoma que seja comum apenas à histeria.
E por que que não se escuta algumas coisas? Porque o sujeito está organizado por uma determinada condição defensiva em que aquilo não pode entrar no campo dele de sensibilidade, a partir do qual ele é tocado pela voz, do que é dirigido a ele. Por isso mesmo que, partindo desse princípio, se deve questionar um pouco essa ideia de que a voz do analista deve tender a se manter numa mesma tonalidade. Porque se as pessoas, a princípio, todos nós somos refratários à verdade, então seria um pouco estranho digamos, profissional que é responsável pelo manejo da verdade, pela atualização dela, que ele parta do princípio que qualquer um, bastando enunciar as palavras, vai poder reconhecer aquilo, se tocar e resolver toda a sua problemática. Então, isso já é um ponto que fica indicado a partir dessa questão que eu estou procurando abordar hoje. O outro ponto que eu queria já fazer um primeiro desdobramento é que, da mesma maneira que Freud mostrou que na nossa estruturação nós somos marcados por uma cegueira fundadora, a cegueira é correlativa tanto quanto a impossibilidade de escutar, elas são correlativas da existência do inconsciente, a cegueira e a surdez. Nós não tudo vemos, tampouco tudo escutamos. Mas isso, para ser rigoroso, a gente precisa discriminar para além dessa condição de que nem tudo vemos e nem tudo escutamos, porque somos marcados pelo recalque e, consequentemente, pela defesa do eu, que nos limita o campo visual tanto quanto o campo auditivo. Temos um passo a dar nisso. Isso diz respeito à constituição do sujeito, que eu vou procurar retomar com vocês. Que é o seguinte: o recalque, ele é essa condição da divisão que nos habita. Por quê? Porque é ele que funda essa lei da linguagem que promove que toda significação seja retroativa e nos divide pela introdução da linguagem no nosso campo de experiência como humanos, fazendo com que um significante não se sobreponha ao outro, mas sim se relacione com ele de forma diferencial. Isso é a divisão. A linguagem é a divisão, e nesse sentido a linguagem é a castração simbólica por excelência. Bem, se tem um significante que fica definitivamente recalcado, que Freud chamou esse recalque originário de um representante da representação que é sacrificado para que os outros possam se organizar, quais são as consequências que isso produz? A título do olhar e da voz. Ele produz, a primeira consequência é isso ao que eu me referia. Na constituição do sujeito, Freud considera que existem traços de percepção. Isso está no projeto. Texto de referência. O que significam os traços de percepção? Eles são indicativos que é impossível apreender o outro por inteiro. Ele é apreensível a partir das marcas que ele deixa. Mas essas marcas que ele deixa,
enquanto traços de percepção, vão organizar o sistema mnemônico, que, por sua vez, já vai ser uma seleção dessas percepções. Bom, isso nos interessa por quê? Porque já na constituição do sujeito, através da noção de traço de percepção, nós temos indicada na nossa estrutura a impossibilidade de poder tudo ver. Mas será que existe também uma impossibilidade de tudo escutar? Com certeza. O que acontece quando nós escutamos tudo? Nós alucinamos. E o que nos permite não alucinar? O mecanismo do recalque. Por quê? Porque o mecanismo do recalque nos coloca numa condição segundo a qual há garantido de que pelo menos um não é escutável. E esse pelo menos um que não é escutável, porque ele está definitivamente recalcado, ele é condição para que os outros sejam escutados de forma diferenciada. Um diferente do outro. Então, digamos que vocês podem notar as consequências do problema da voz na nossa Constituição via o recalque e via os outros mecanismos que são constituintes de diferentes posições subjetivas. Quando nós não temos recalque, ou seja, quando nós não temos a colocação para fora de operação de um significante que garanta o exercício da cadeia, e nós temos simplesmente um buraco a partir da foraclusão, por exemplo, nós não temos possibilidade de realizar essa simbolização. Se nós não temos possibilidade de realizar a simbolização, nós temos entre o sujeito e o outro uma impossibilidade do sujeito simbolizar o outro, a presença do outro. Por quê? Porque ele é inteiramente tomado pelo outro. Daí que a condição de ser inteiramente tomado, de ser inteiramente falado, é um dos nomes da alucinação. Você é falado pela alucinação verbal. Você é falado por línguas estranhas, que você pronuncia sem saber quais são os significados daquilo que você está dizendo. Mas se quando nós estamos no mecanismo do recalque, nós temos a possibilidade de considerar que esse não tudo escutar, um dos nossos colegas, o Jean-Michel Vives, nesse último livro dele, desenvolve com mais extensão. O último livro dele se chama Variações Psicanalíticas sobre a Voz e a Pulsão Invocante. Editora Contracapa. Tenham um pouco de paciência quando forem procurar esse livro, porque essa editora é o cão para conseguir o livro. Tem uma distribuição em São Paulo que é praticamente inexistente. A melhor forma de conseguir isso é pedir direto para a editora, que eles mandam para vocês. Bem, nesse texto que se chama Para Introduzir a Questão do Ponto Surdo, que é uma questão que ele já havia trabalhado antes no livrinho dele azul sobre a voz na experiência psicanalítica. Qual é a ideia de ponto surdo enquanto ele está procurando nomear essa condição do recalque que garante ao sujeito a possibilidade de não escutar o outro, não se fazer presente por inteiro como se faz na psicose? Como é que ele define o ponto surdo?
ele diz: escolhi chamar essa noção de ponto surdo que corresponderia ao lugar onde o sujeito, ao advir como fala ser, ensurdeceu-se ao timbre da voz do outro, a fim de fazer ressoar a própria voz. Então, ponto surdo é um efeito do recalque para ensurdecer a voz do outro, de maneira que o sujeito tenha a própria voz. O que é ensurdecer a voz do outro? Ensurdecer a voz do outro é colocar a sua voz nos significantes que são transmitidos a você. Você colocar a sua voz significa você fazer essa primeira condição do grafo aqui, fazer um significado dos significantes do outro. Aqui onde está escrito significante. Então, a voz do outro é transmitida a você por via de um conjunto de significantes em que você realiza o significado dela. No que você realiza o significado, você participa na sua particularidade, fazendo barreira a essa intrusão de forma maciça do outro na sua discursividade, tanto quanto na sua existência. E ele avança isso de uma maneira que ele considera que o ponto surdo só pode ser tornado inteligível exatamente pelo que eu falava antes a vocês, que era a existência do recalque originário. Agora vamos nos perguntar um pouco sobre o que significa essa voz do outro. Porque a voz do outro não é apenas aquilo que a gente escuta do outro. A voz do outro, em primeiro lugar, ela está colocada a partir da presença do desejo do outro dirigido a nós. Consequentemente, a voz do outro é a consistência da presença do outro junto a nós. E essa consistência se realiza fazendo agir sobre cada um de nós um desejo. Isso estou praticamente citando Lacan de cabeça, porque para o Lacan é exatamente isso. A voz do outro é coincidente ao investimento do desejo do outro dirigido a nós. Só que, como eu já procurei mostrar aqui em encontros anteriores, essa condição do outro se dirigir a nós não é alguma coisa porque nós nascemos, então nós consentimos nessa presença e nos deixamos tomar por esses significantes, tanto quanto pelo desejo que vem dele. Não, isso participa de um circuito. Porque eu posso nascer e não dar nenhuma entrada para o outro. Ou posso, e aí estou no caso do autismo, ou posso nascer e me colar inteiramente ao outro. E aí estou no caso da psicose. Ou posso nascer e recortar uma parte do outro para qualificar aquilo como o objeto com o qual eu me cito com essa presença do outro. E aí eu estou na perversão.
Bem, então o que seria, como é que se dá esse estabelecimento desse ponto surdo? Porque eu falei aqui no sábado, né, que o fato de ter sido reconhecido numa conceituação não significa que eu tenha desenvolvido tudo isso. Eu estou em vias de desenvolvimento. Eu falei aqui que existem muitas coisas a avançar, por exemplo, sobre as vociferações, principalmente no que se refere ao tratamento delas, que aqui o projeto do Vociferarte tem procurado avançar nesse particular das artes como um antídoto às vociferações. Mas é preciso lembrar que quando aqui no Instituto Vox se fala das artes como tratamento das vociferações, não é sair pregando a arte como saída para a vida de todo mundo. Não, é preciso notar que as artes estão sendo tomadas aqui como sinônimas do que Lacan chama de discurso sem palavra. Ou seja, que agem à revelia da nossa seleção. E por causa disso mesmo, eu dei como exemplo emblemático do discurso sem palavra a música, porque ela nos toca sem nos pedir licença. E produz os seus efeitos, que tem as consequências que vocês conhecem. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se existe um ponto surdo, e me parece que Jean-Michel está inteiramente correto nessa elaboração, que é um conceito que ele introduz, se existe ponto surdo fazendo barreira ao que vem do outro, permitindo que o sujeito não seja tomado, quer dizer, ele coloca o ponto surdo como sinônimo da instalação do recalque originário, segundo essa explicação que eu dei antes. Um significante recalcado definitivamente faz com que os outros todos percam o seu caráter invasivo e, consequentemente, lança o sujeito no circuito da significação, barrando, a partir da sua particularidade, o que é transmitido de significante do desejo do outro para ele. Tá perfeito. É uma elaboração bastante sustentável, não existe nenhuma objeção a ela. Mas existem problemas a partir dela em função das vociferações tanto quanto da voz. Em primeiro lugar, porque é verdade que a instalação do recalque é coincidente à introdução do ponto cego tanto quanto do ponto surdo, é verdade. Agora, como é que se estabelece essa temporalidade da instalação da voz do outro sobre o sujeito? Eu insisto, não é porque nós nascemos que imediatamente nós somos tocados pelo desejo do outro. Como é que isso se dá? Isso se dá em 3 tempos, retomando aqui o que já foi falado. Primeiro o sujeito nasce, e ele profere o quê? Ele profere um grito, que é em Freud o sinônimo desse grito puro, que é a expressão de uma necessidade. Mas essa expressão de uma necessidade, entendam que está sendo chamado aí de necessidade exatamente porque quando o bebê chora e grita pela primeira vez, ele está expressando uma necessidade dele. Por exemplo, a ventilação que se abre para ele a partir do primeiro movimento respiratório que se dá pelo grito. Mas isso é um tempo anterior ao da demanda. Porque esse é um grito puro.
que surge como efeito da necessidade, do nascimento do organismo. Outra coisa é o grito para, que é o grito que é escutado por um outro, que, por sua vez, vai mostrar que esse grito, primeiro, foi escutado, uma vez que ele se colocando como aquele para quem esse grito se dirige, estabelece a possibilidade de que um circuito em um terceiro tempo se introduza. Notem que isso é sincrônico, isso não acontece em 3 tempos isoladamente. A única coisa que a gente pode melhor separar é o primeiro do segundo tempo, porque o primeiro para o segundo tempo, eu sempre procuro ilustrar através daquele tapa no bumbum que o neném recebe quando nasce. Ele chora. Mas em seguida, quando ele chora, o ser humano, no caso a mãe, já se dirige a ele. Então, no que se dirige a ele, esse grito já se tornou grito para. Então, o sujeito é escutado, tanto quanto ele escuta. Ele escuta que ele foi escutado. Ele é escutado porque ele gritou para, e ele escuta que ele foi escutado porque o outro o atendeu. Nisso, no que o outro atendeu, vem o terceiro tempo, que é o propriamente nascimento do sujeito. Porque no que ele foi escutado, uma vez que ele gritou, então ele se faz escutar para poder saciar e reduzir as tensões do seu organismo. São 3 tempos que implicam o nascimento de um novo sujeito. Sujeito esse que, tendo recebido aquilo que veio do outro, vai estabelecer de forma própria uma presença nesse circuito, se fazendo escutar. Eu também procurei mostrar nessa ocasião, está tudo nesses vídeos da internet, eu procurei mostrar que a pulsão invocante ela se distingue das outras. Por quê? Porque ela é a única que envolve 2 zonas erógenas, a boca e o ouvido. Por exemplo, a pulsão escópica só envolve o olhar. A pulsão que envolve o erotismo anal também somente a demanda do outro dirigida ao sujeito. E a zona oral, a mesmíssima coisa. Somente a demanda do outro ao do sujeito ao outro. Isso está invertido no circuito das demandas. Se a pulsão invocante se estrutura dessa maneira, em 3 tempos, dando a fundação de um novo sujeito, então a introdução desse novo sujeito é correlativa ao estabelecimento do ponto surdo. Por quê? Porque vai ser nesse terceiro tempo que ele se faz escutar de uma forma diferenciada do que ele recebeu do outro, ou seja, pelo que ele foi investido desde o outro. Então, na verdade, é no terceiro tempo que eu vou positivar os 2 anteriores. Eu trouxe hoje para vocês um exemplo disso bem ao vivo, que é bem marcante. Como é que isso se dá? Pelo canto. Tem que ter um que fala para ser escutado, o outro que escutou aquele que falou, e um terceiro que vai sancionar isso, ligando os outros 2 a partir dele.
Sacaram? É que vai de um em um, o terceiro vai fazendo com que os outros se liguem. Não foi por acaso que eu peguei um exemplo que envolve o canto, porque o canto é exatamente essa expressão que o sujeito dirige ao outro para poder ser escutado por ele. Ele é a posta em ato do circuito da pulsão invocante. Mesmo quando se canta no banheiro, se canta para você mesmo se escutar, para ver se você está melhor. E quando você se canta para ver se a sua voz está melhor, é porque você está querendo se escutar como outro, diferente daquele que tem as suas limitações. Bem, isso dito, eu estou levando a coisa nessa direção por quê? Porque como seria possível dizer que existe uma retirada de cena da particularidade do sujeito enquanto voz, se eu estou nomeando isso como vociferação, como entender isso na sua relação com o ponto surdo? Porque, segundo Jean-Michel, o ponto surdo dá uma certa garantia para que o sujeito não seja tomado pela voz do outro, escute tudo parcialmente, sem estar colocado no domínio da psicose. E quando eu falo de vociferação, eu não estou dizendo que o sujeito vociferante ele é psicótico. Eu estou dizendo que existe uma possibilidade de indicar uma falha no ponto surdo. Tanto quanto existe uma possibilidade de indicar uma falha no recalque. E nós sabemos que isso existe. O ponto surdo, se por um lado ele é garantidor pelo recalque, que o sujeito não escute tudo, uma vez que ele coloca em exercício a máquina da significação, por via da sustentação das palavras através da voz, se particularizando, se distinguindo do outro, não é verdade que isso funcione sempre assim. E não é verdade que isso funcione sempre assim, sob quais condições que isso não funciona assim. Por isso que eu estou querendo aprofundar na discussão com esses autores, né, que trabalharam essa questão, como situar esse conceito da vociferação sem ser uma coisa vaga. Por quê? Primeiro, nós sabemos que existe falha no recalque. E essa falha no recalque, ela é responsável pela possibilidade, a título da voz, do sujeito ser tomado, ser cativado por discursos que o conduzem a que ele abra mão da particularidade da sua presença. Mas por que existe essa sensibilidade em nós de sermos cativados por discursos que retiram a nossa particularidade? Seria muito tosco dizer que isso tem a ver com a força dos discursos. Não, isso diz respeito a alguma coisa que nos é íntima. E essa coisa que nos é íntima está diretamente relacionado a isso que nos estrutura como sujeito falantes, porque na nossa Constituição, esse ensurdecimento da presença da voz do outro que nos constitui,
que é essa presença do desejo dele, nós precisamos passar por isso para nos constituirmos, por essa presença maciça do outro. Nós realizamos o recalque, consequentemente, silenciamos parcialmente esse outro. Mas entendam, a gente silencia parcialmente o outro. E o que significa silenciar parcialmente o outro? Não é apenas realizar significações diferenciadas. Mas silenciar parcialmente o outro significa também de ser tomado por uma susceptibilidade que carrega a marca dessa presença maciça do outro, que o ponto surdo, ou seja, que o recalque veio barrar parcialmente. Então, se eu sou barrado parcialmente de ser tomado pela condição maciça do desejo do outro, uma parte de mim vem marcada por essa condição. Mas na minha constituição, só existe recalque porque houve um outro que me constituiu de forma maciça. Então, essa condição de ser tomado de uma forma maciça, ela comparece em cada um de nós. Ela é uma sensibilidade do ser falante. Eu não vou entrar nisso hoje, mas Lacan deixou muito claro no seminário da ética, que é um seminário que é o seminário do próximo ano que os membros do Vox vão trabalhar. Lacan deixou muito claro, quando ele retoma o projeto, que existe um representante da representação que é responsável por uma expulsão da coisa e um representante da representação que conserva a marca da coisa. Ele vai chamar isso de das Ding e das Arre. Nós somos tomados por das Arre, que é aquilo que entrou no simbólico do real. Digamos que é o real que vem pelo simbólico. Mas esse simbólico que vem através do real, ele carrega no seu interior essa condição de apagamento do próprio simbólico. Porque existe o simbólico que porta o real e existe o real que é causa do simbólico. Não são a mesma coisa. O que eu estou procurando insistir é nesse aspecto de um simbólico que nasce do real. E que Lacan ilustra isso muito claramente no Seminário 3, quando ele fala daquela passagem da paz do anoitecer, que é um significante que surge de maneira poética, acompanhando a passagem do dia para a noite. Então, aquele significante que vem pelo real, o sujeito nomeia essa passagem do real como paz do anoitecer. Então, paz do anoitecer é um significante que vem pelo real. Vem pelo real dessa passagem do dia para a noite. E vem de uma forma poética. Bem, se nós estamos marcados por somos habitados pelo real, ou seja, somos habitados por essa condição em que o ponto surdo falha, porque o ponto surdo não é garantia de barrar inteiramente o real, e sim barrar parcialmente o real, haverão discursos que suscitarão em nós, não é a presença do real, mas é a condição de apagamento do simbólico que o real promove. E como é que os discursos promovem o apagamento do simbólico pelo qual o real é responsável? Reduzindo fundamentalmente, em primeiro lugar, a polissemia do simbólico. Ou seja,
o sujeito fala de uma maneira que é sígnica. Sígnica significa o quê? Significa que representa alguma coisa para alguém, mas alguma coisa aí para alguém é no sentido de uma coletividade. Todos veem aquilo. Mas todos se submetem àquilo e todos veem aquilo não é porque todos são ignorantes, mas porque aquilo é instrumentalizado de uma tal maneira que captura cada um nesse ponto de sensibilidade em que o real dessa falta de sentido, nesse sentido dos discursos, atualizado pela redução ao extremo da polissemia, produz. Então, eu posso ter a presença da dissolução do simbólico de que forma? Por via de discursos imperativos, por via de discursos que reduzem as contradições, por via dos discursos que simplificam os conflitos, por via de discursos que, fundamentalmente, desprezam o cultivo da cultura e da inteligência. É um momento bem oportuno para que vocês consultem também um livro que eu vou me deter mais no ano que vem, porque ano que vem nós continuamos com a Oficina da Voz, um livro que acaba de ser lançado no Brasil, já foi lançado antes fora, que se chama Aqueles que Queimam Livros. Bastante atual o tema. Chama George Steiner, o autor. Esse autor acaba de lançar também um outro livro, sobre o qual eu também vou fazer uma pequena indicação hoje, mas que também vou desenvolver mais no próximo ano, que se chama Necessidade de Música. Necessidade de Música só existe em espanhol. Esse livro vocês já podem comprar pelo Kindle, porque ele tem e-book. Mas a edição dele em espanhol no Brasil ainda vai demorar a chegar um pouco. Bem, se a vociferação ela participa diretamente desses discursos em que se aposta no embrutecimento no sentido de redução da polissemia, tanto quanto dos conflitos, das contradições, e é como se visasse o sonho do Skinner, quando escreveu Walden 2, que é um livro interessante para vocês lerem a partir daqui dos nossos encontros. Não sei se vocês sabem, o livro do Skinner chama Walden 2, porque, na verdade, existiu o Walden, que é a história daquele que é considerado o avô da ecologia, que morou solitariamente em volta do lago Walden. E que não era muito afeito aos valores nem ao cultivo da civilização, então ele subsistia somente de iniciativas próprias junto à natureza. O Skinner escreve Walden 2 para mostrar como é que um homem pode subsistir somente a partir de controle. É uma releitura simplesmente, vamos dizer assim, que seria premiada hoje em dia no governo atual. Essa ideia de poder ser controlado, que já foi objeto de algumas obras clássicas, né? Como uma que vocês já devem ter lido, ou pelo menos devem saber de nome, que é a Servidão Voluntária, do discurso do
La Boétie, houveram diferentes autores que falaram, tanto no campo da ficção científica, quanto no campo da literatura fantástica, quanto no campo da filosofia, que falaram dessa condição de uma servidão humana, de uma complacência ao discurso do controle. E sempre houve, por parte do discurso da sociologia, uma tendência a responsabilizar por inteiro o outro do discurso. Por que para nós é importante não responsabilizar por inteiro o outro do discurso sem retirar de cena a responsabilidade dele? Por quê? Porque dessa maneira nós podemos reconhecer de forma mais legítima o que de nós se encontra comprometido nisso. Eu estou procurando mostrar isso para vocês em termos da nossa Constituição, como explicar essa sensibilização às vociferações enquanto consentimento aos discursos para a retirada da particularidade, que é essa condição de significação polissêmica que qualquer linguagem humana confere. Mas mais do que isso, se nós estamos de fato interessados em poder fazer um tratamento das vociferações, no sentido de resgatar essa particularidade de forma que o sujeito também possa conquistar o seu lugar diante do outro, também não vai ser, que é um outro erro, no meu entender, bastante problemático, acreditar que a democracia é a solução para todos os males. Eu dizia aqui no sábado que talvez a gente esteja vivendo uma época inédita, porque nunca houve na história da humanidade intelectual um período em que se lançassem tantos livros falando da falência da democracia. Um dos últimos que simplesmente chama atenção para qualquer pessoa minimamente que raciocina, que entende que a democracia é definida classicamente como governo do povo para o povo, foi lançado esse ano no Brasil um livro que tem como título O Povo contra a Democracia, que já é considerado um clássico da política. O que minimamente nos adverte, em relação a essas soluções mais imediatas que nós tendemos a nos valer de alguns significantes, como se eles resolvessem alguma coisa. Mas se esses significantes não resolvem assim como a gente está acostumado e a gente é concernido a ter que levar mais a fundo essas consequências, então como articular o fundamento estrutural do tratamento das vociferações enquanto um discurso sem palavra? Veja, eu disse aqui há pouco, eu não tenho resposta para tudo isso. Eu estou começando a articular a extensão dessa conceituação. Mas é certo que o campo da música é um campo fértil para articular a problemática do discurso sem palavra. Por exemplo, nesse livro que eu acabei de indicar a vocês, Aqueles que Queimam Livros, esse autor é considerado o maior erudito que existe vivo sobre cultura e música. Ele é mexicano, quer dizer, vive no México. Ele diz algo curioso sobre isso, no sentido dos efeitos que o discurso sem palavra pode permitir, indicando a música. Ele diz o seguinte: não conhecemos nenhuma população nesse planeta que ignore a música. Sobre a forma de canção ou composição instrumental, ela parece ser universal. É o idioma fundamental da comunicação da sensibilidade
e dos sentidos. Hoje eu vou dar um passo a mais do que eu dei no sábado em relação a esse problema. Por quê? Porque, como eu sempre insisto em afirmar, não se trata de colocar música para todo mundo escutar e achando que isso vai resolver os impasses, porque, afinal de contas, nos campos de extermínio, os nazistas escutavam música clássica antes de acender os fornos ou com os fornos ligados tomando vinho. Isso mostra bem o limite da música. Ao que parece, aos admiradores da música, deixam sempre de lembrar essas passagens históricas que vêm falar do limite dela. Porque se ela fosse realmente tão potente assim para barrar a inumanidade, não haveriam essas cenas grotescas na história humana. Mas, por outro lado, existe também uma possibilidade de avanço nessa direção, porque, ao que parece, isso também eu vou entrar no próximo ano, é necessário entender a música para além dessa reunião sonora que se pode obter pelo ouvido a partir da ligação entre as notas musicais. Vocês já pararam para se perguntar assim, de onde é que nasceu a música? Existem estudos sobre isso. Por exemplo, acredita-se que o instrumento mais antigo da história do homem tenha sido o tambor. Tambor por quê? Porque foi através do grito dos animais e do anúncio do perigo batendo nas árvores que o homem arrumou uma primeira forma de se precaver contra os inimigos. Então, para aqueles que estudaram os instrumentos musicais, e existem livros sobre isso, né? Ao que parece, o tambor ele vem desde a época do Paleolítico, quando tem o nascimento do homem, no sentido como nós conhecemos hoje. Bem, mas será que nós devemos entender a música da mesma forma que aqueles que estudam música entendem? Penso que não. Porque aqueles que estudam música a partir dos instrumentos e das notações musicais. Mas quando nós, na psicanálise, falamos de música, não é dessa música que necessariamente nós estamos nos referindo. Ainda que exista, por exemplo, a musicoterapia, que tem o seu valor. Há de se considerar, e isso é um brasileiro, o autor dessa teoria, que é o Luiz Tati, a teoria dele é de que a música nasce da palavra. Então, o homem teria descoberto, por exemplo, o gosto de cantar, porque ele descobriu, a partir da conquista do diálogo humano, a possibilidade de modulação sonora que ele também conquistou imitando os animais, os pássaros, especialmente os pássaros. Então, nisso, ele conquistou a possibilidade de reconhecer variações sonoras que estão presentes na fala, na emissão de sons. E para o Tati, a música ela é um efeito da palavra. Então, nesse sentido, foi aí que, muitos anos depois que eu fiz uma pergunta para ele, lá no Fórum do Campo Lacaniano, quando ele se apresentou, eu repeti para ele uma pergunta que o Alain faz logo na abertura do Invocações. Eu perguntei para ele por que ele achava que o homem cantava.
E ele ficou assim, meio estupefato. Eu me senti o próprio ignorante diante dele. Porque, mas como assim essa pergunta? Por que o homem canta? A gente fala. É alguma coisa. Foi um coisa tão grande que eu até já esqueci o contexto total das palavras que me foram respondidas. Mas era alguma coisa dessa ordem. Depois, passado muitos anos, eu fui ler a teoria dele e recentemente retomei isso para poder me situar em relação ao que nós estamos trabalhando aqui como tratamento possível das vociferações e pegando a música. Então, se existe essa tendência de apreender a música como efeito da palavra, isso não deixa de ter relação com o que o próprio Alain falava da sonata materna. Porque o que é a sonata materna? A sonata materna não é propriamente o canto da mãe. A sonata materna é esse encantamento do som das palavras da mãe. E os sons são tão mais encantadores quanto menos eles se atêm ao sentido. Então, nesse sentido, existe uma relação, sem dúvida alguma, entre música e interpretação, por exemplo. Se considera que essa condição de não privilegiar o sentido é uma condição comum à musicalidade da palavra. E não privilegiar o sentido é uma forma de destacar alguns elementos que aparecem para aquele que fala, mas só escuta a partir da boca do analista. Ele, quando escuta o que ele fala a partir da boca do analista, ele recebe o quê? Ele recebe um efeito semelhante a esse que é da música. Por quê? Porque a entrada em cena da voz do analista sonoriza a palavra de outra forma. E é essa sonorização da palavra de outra maneira, porque ela foi repetida, ela foi destacada de um contexto, ela foi insistida, que o sujeito dá uma atenção especial ao que é falado para ele. Eu vou parar por aqui para que vocês me perguntem, porque se eu for avançar mais, vai ter que envolver um desenvolvimento que eu prefiro deixar para o próximo ano. Então vamos lá, aproveitar que hoje é o último encontro do ano e que vocês possam me fazer as perguntas que bem desejarem. São dois pontos assim que eu fiquei. Uma é essa construção do ponto surdo que eu fui acompanhando, mas num determinado momento eu me perdi. Assim, se você pudesse retomar. E outra, uma observação sobre a coisa do tambor, porque o tambor ele vai dar o ritmo, que seria, vamos dizer, o fundamento, né, de qualquer musicalidade, o ritmo. Depois vão entrar as notas, a melodia, a harmonia. Então, acho que quando você fala primeira coisa, primeiro instrumento, primeira relação musical, então viria pelo ritmo, né? Bom, o ponto surdo, tanto quanto o ponto cego, eles são um efeito do recalque. Porque o recalque ele divide o sujeito. E dividir o sujeito significa o quê? Que alguns elementos recalcados do inconsciente tentam advir, são barrados
sobre a forma ou de surdez ou de cegueira, nas suas condições mais emblemáticas, né? Tecnicamente falando. Eu me detive ao ponto surdo porque eu estou interessado em avançar uma metapsicologia das vociferações. Exatamente porque não se trata de considerar isso um conceito que, pela sedução que a palavra comporta, possa assim achar que, ao falar de vociferação, já respondeu tudo. Ah, isso é um vociferante. Mas vociferantes somos todos nós, dependendo da ocasião. Podemos nos tornar, inclusive para combater a vociferação, que é um dos problemas da atualidade. Combate-se as vociferações com outras vociferações. Só por causa disso se pode notar que o tratamento do ódio não é combatendo o ódio com mais ódio. Quer falar? Isso. Eu trabalho na cadeia com canto e psicanálise, né? Pensando nisso. E uma situação em que uma das mulheres, uma sul-africana, fica muito irritada comigo, porque eu conduzia a atividade com as 30 mulheres de todas as partes do mundo de uma forma democrática, vamos dizer. E aí ela chega demandando que eu colocasse ordem ali, né? Então, esse conflito é muito interessante, né? Você tentar dar voz e a pessoa pedir para retirar, né? Pedir para não dar. Não sei se eu consegui traduzir. Conseguiu muito bem. Conseguiu muito bem, porque existem decantações dessa presença do outro que determina as particularidades. Existe a condição extremada, que é a da vociferação, onde o outro define a retirada da voz do sujeito pelos seus enunciados imperativos ou de redução das complexidades, mas existe também uma decantação da vociferação que é o pedido de ordem, o estabelecimento de algumas condições mínimas para que um determinado conjunto de pessoas possa se organizar. Existe um estudo que eu vou trazer para você, vou retomar com vocês da próxima vez, que é um estudo que foi feito junto a essas experiências de coletivos que procuravam experimentar a democracia no seu mais amplo sentido, onde todos tinham direito à voz. Tem duas características que os estudiosos que participaram dessas experiências notaram. Primeiro, reuniões intermináveis. Coisa era para durar de 9 ao meio-dia, chegava às 9 da noite e ainda estava todo... Mas, companheiro, eu queria falar uma outra coisa aqui, queria apresentar uma moção. Esse é um ponto. Esse é o ponto menos problemático. Mas o outro que me parece mais problemático, que é a coisa se conclui a partir da definição de um que decide pelos todo o sentido de horas de discussão, sem levar em conta nada do que foi discutido. Depois que já está todo mundo cansado, então é o seguinte, vai funcionar assim. É evidente que esses exemplos extremados, eles nos servem para nos darmos conta assim, de que, exatamente da tese da Hannah Arendt, né?
como é que de dentro da democracia surge o totalitarismo, que é o exemplo, que é a tese maior dela. Né? E que ela mesma responde, ela diz, o totalitarismo vai surgir através das vozes dos esquecidos, tanto quanto dos solitários. Ou seja, das pessoas que não receberam qualquer tipo de atenção, nem foram visadas por qualquer tipo de serviço. Então, vai ser junto a essas pessoas, que não são contingentes pequenos, são cada vez maiores. Basta sair pelas ruas de São Paulo para poder ver a quantidade de esquecidos que moram pelas ruas, sem qualquer direito à cidadania, que estão assim, em condição de... estão sensíveis a serem inflamados pelos discursos de salvação. E que, infelizmente, a gente já teve a oportunidade de discutir aqui no Instituto Vox, pelo menos é uma preocupação sempre do Ludu, de que não se deve confundir essa susceptibilidade ao comando como alguma coisa que é típica somente das pessoas ignorantes, né? Ao contrário, porque o que tem de vociferação no meio universitário, onde está todo mundo muito bem instruído, muito bem qualificado. Então, eu hoje aproveitei para poder avançar na estrutura desse conceito, vou continuar avançando segundo essa bibliografia e peço para que vocês consultem os textos que hoje eu indiquei. A partir de janeiro, final de dezembro, no site do Instituto Vox, depois que houver reunião entre os membros, já vai constar nova programação e lá vão ter as datas de encontro da Oficina da Voz. Boas férias para vocês. Para pegar um exemplo de vociferação que acaba de ser lançado por um escritor espanhol, compre um livro que se chama Pátria. É um escritor espanhol que escreveu sobre o ETA.